Olá, queridos alunos. Vamos continuar as nossas aulas online. Hoje o nosso tema é Introdução ao Estudo dos Seres Vivos. Nós vamos mudar um pouco o contexto do que nós estávamos estudando, tá? Não vamos mais estudar sobre rochas, sobre solo. Nós vamos começar a estudar um assunto novo, tá? Referente já ao segundo bimestre. Eu coloquei na plataforma uma informação importante para você. Todas as datas, as atividades que nós vamos fazer, o nosso cronograma e os conteúdos estão lá. Depois você observa, certo? Então vamos iniciar a nossa aula. Os seres vivos, você pode observar nessa imagem uma diversidade de seres vivos. Os seres vivos são todos aqueles seres dotados de vida, por isso recebem esse nome, seres com vida, né? E de diferentes formas, diferentes cores, diferentes tamanhos, podem viver em ambientes diferentes, por isso que eu coloquei essa foto bem diversificada para vocês, tá? E os seres vivos, para serem considerados seres vivos, possuem características. Por que eu estou falando seres vivos? Eu estou levando em consideração porque às vezes a gente imagina que algo tem vida, mas ele não tem. Um exemplo, os vírus. Os vírus estão aí ultrapassando limites, levando pessoas a óbito, como no caso do coronavírus, mas eles não são seres vivos, não são considerados seres vivos. Para ser vivo, ele precisa ter algumas características particulares. Então, nós vamos estudar essas características agora. Número 1. Os seres vivos nascem, desenvolvem e morrem. A gente conhece isso desde lá do 4º ano, quando a gente estudou o ciclo de vida dos seres vivos. Todos nós passamos por um ciclo de vida. A gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz e depois chega a fase da velhice que nós iremos passar, que é a morte, né? Isso é um ciclo de vida, tanto nosso como dos outros seres vivos. Eu coloquei essas imagens aqui, um bebezinho, e aí ele foi desenvolvendo, amadureceu, chegou à fase adulta, depois a velhice, e a gente sabe que esse nosso ciclo de vida, ele tem um início e um fim. Não pense que é nada traumático não, tá? É o nosso ciclo de vida mesmo. Às vezes, os seres vivos na natureza, eles não passam por todos os processos. Alguns nascem e logo morrem, outros no período que ainda são filhotes já morrem, outros não conseguem reproduzir e tem essas ocasiões que acabam acontecendo, né? Eu coloquei aqui também, olha, no caso das plantinhas, um tomate, ele germina, né? Depois ele começa a crescer e aí ele começa a dar seus frutinhos e depois ele vai envelhecendo e vai morrendo. Isso é ciclo de vida. Primeira característica dos seres vivos. Segunda, os seres vivos precisam de energia para que os seres vivos possam crescer, desenvolver, fazer suas atividades na natureza, assim como a gente, eles precisam de energia. E como é que a gente tem energia? Através da nossa alimentação. Todas as vezes que a gente se alimenta, a gente transfere para o nosso organismo nutrientes e esses nutrientes são capazes de produzir energia, nos dá força para que a gente consiga correr, andar, trabalhar. Aquele dia que a gente não come bem, a gente se sente fraco, cansado. Por quê? Porque a nossa taxa de energia está a um nível baixo. A mesma coisa acontece com os seres vivos. Eles precisam se alimentar para gerar energia. E as plantas? As plantas, comumente, elas não saem por aí comendo outros seres vivos, como na natureza a gente vê os animais se alimentando de outros, né? E como é que ela consegue gerar energia? A planta, ela vai gerar energia através de um processo chamado de fotossíntese, que nós vamos ver nas nossas aulas mais lá na frente, tá? Ah, professora, mas e as plantas carnívoras? As plantas carnívoras, nesse momento que ela se alimenta de um outro ser vivo, ela está produzindo energia, mas a grande parte da energia que ela produz não é se alimentando de um outro ser vivo, e sim da fotossíntese, tá? Número 3. Os seres vivos podem se reproduzir. Outra característica, o ser vivo, ele encontra o seu par na natureza.
O macho e a fêmea, uma hora ou outra no período do ciclo de vida, eles vão precisar reproduzir, eles vão precisar acasalar, que é o que a gente fala, né, dentro das ciências. Ele vai precisar acasalar, ou seja, o resultado desse processo, desse encontro do macho com a fêmea, eles vão gerar descendentes, ou seja, os seus filhos, os seus filhotes, no período da reprodução. Então, também é uma característica dos seres vivos. Aqui está a imagem dos animaizinhos com os seus filhotes, né? Número 4. Os seres vivos dependem do ambiente. Bom, gente, os seres vivos, para que eles consigam realizar suas atividades, eles precisam estar conectados com ambientes em que eles vivem. Se é um ambiente aquático, se é um ambiente terrestre, por exemplo, um pássaro. O pássaro precisa passar grande parte do seu dia voando, então ele precisa do ar. É o ambiente que ele precisa para sobreviver. O peixe necessita da água para sobreviver. Eu coloquei aqui o exemplo dos cavalos aqui passando pelo pasto, precisa desse ecossistema terrestre. Então, essa interação com o ambiente facilita com que o ser vivo consiga sobreviver. Então, uma outra característica do ser vivo é ele conseguir interagir com o ambiente. O ambiente fornece a ele abrigo, o ambiente fornece a ele alimento, o ambiente fornece a ele a possibilidade dele reproduzir, dele sair para caçar. Então, todos os seres vivos, eles vão desenvolver nos ambientes deles características que facilitam com que eles consigam sobreviver, né? A aranha construindo a sua teia em uma árvore, por exemplo, está interagindo com o ambiente, né? E assim por diante. Eu coloquei para vocês aqui uma observação, fatores não vivos, porque como a gente está falando de ambiente, a gente precisa saber que o ambiente ele é influenciado por fatores não vivos e por fatores vivos. A nossa casa é um ambiente? Sim, tem pessoas têm vida. Tem coisas que não têm vida? Sim. Na nossa sala tem televisão, tem computador, no quarto tem guarda-roupa, cama. Então há uma interação com o ambiente. A gente consegue sobreviver na nossa casa porque a gente interage com os fatores vivos e com os fatores não vivos. Essa é a nossa realidade. E dos seres vivos na natureza? Eles estão realizando essas atividades, desenvolvendo com fatores que têm vida, outros animais, e com fatores que não têm vida, que são importantíssimos. E quem são esses fatores que não têm vida? Também chamados de fatores não vivos. A luz, o ar, a água, o solo e a temperatura. Os seres vivos precisam, eles necessitam desses fatores. Um animal não pode viver sem a água, ele precisa do solo para ele adormecer, as minhocas precisam do solo para sobreviver, né? A água que cai das chuvas, a umidade, o ar para respirar. Então, essa interação desses fatores vão facilitar a vida dos seres vivos, tá? Os seres vivos, para que eles consigam sobreviver ao ambiente, além deles se relacionarem com os seres da sua mesma espécie ou com espécies diferentes, eles também têm essa relação com os fatores não vivos do ambiente, inclusive nós, né? A gente não consegue passar muito tempo sem beber água, a gente precisa da luz do sol para ter vitamina D no nosso organismo, não ter doenças, as nossas casas estão feitas em cima do solo, e a gente precisa do ar porque tem grande quantidade de oxigênio, então nós também estamos interagindo com o nosso ambiente. Número 5. Os seres vivos interagem uns com os outros, como eu falei para vocês. Eu coloquei essas duas fotografias aqui bem importantes. A primeira, você está observando aqui uns pássaros em cima desse ruminante. O que é essa interação? Os passarinhos estão comendo os carrapatos que está em cima desse animal, e para esse animal é muito bom, porque ele está se livrando dos parasitas, eles estão interagindo, é uma interação benéfica, é boa para os dois. Um está sendo alimentado enquanto o outro está se livrando dos carrapatos. Os seres vivos, eles interagem de forma benéfica também. Um também pode ajudar o outro.
Olha aqui o outro exemplo do passarinho. Onde ele está construindo o seu ninho? Construindo em uma planta, em uma árvore. Então, para ele desenvolver os seus filhotes, ele construiu a sua casinha, o seu ninho, em um outro ser vivo, que é a planta. Né? Então, os seres vivos se alimentam de outros, se alimentam, é uma forma de interagir também. Brigam com outros, competem com outros, sim, também é uma forma de interagir. E número 6, os seres vivos são adaptados ao ambiente em que vivem. Para que eles consigam sobreviver, eles precisam estar adaptados àquele ambiente. Eu coloquei 2 exemplos clássicos para gente, o pinguim e o urso polar. Esses 2 seres vivos aqui, eles só conseguem sobreviver a esses ambientes. Toda a estrutura do corpo deles está adaptada a esse ambiente. O urso polar possui camadas e camadas de gordura para que ele possa se submeter ao frio. O pinguim consegue dormir durante muito tempo também para evitar o frio. Então, eles estão adaptados a esse ambiente. Se eu trouxesse esses 2 seres vivos para cá, para a Amazônia, um ambiente diferente, porque não tem gelo, a temperatura aqui é elevadíssima, ele está adaptado a temperaturas baixas. O tipo de alimentação que ele está acostumado não é o mesmo. Aqui pergunto, será que ele vai conseguir sobreviver na nossa região? Não. Ele não consegue sobreviver em virtude porque ele não é adaptado à nossa região. A mesma coisa se eu tirasse daqui um mico-leão-dourado e levasse lá para o Polo Norte. Ele também não iria conseguir sobreviver porque ele não está adaptado a esse tipo de região. Então, o conjunto de interações dos seres vivos, com a capacidade que eles têm de crescer, desenvolver, se adaptar, criar estratégias para sobreviver, possuir estruturas, vão caracterizar eles como seres vivos. Então, seres vivos possuem características distintas. Consegue se reproduzir, consegue se adaptar, consegue interagir com o ambiente, consegue interagir com os fatores não vivos. Entendido? A nossa aula hoje era só para nós entendermos quem são os seres vivos, quem são esse grupo, essa biodiversidade de seres que o nosso planeta possui. Existe uma infinidade de seres vivos diferentes, de diversas espécies, aquáticos, terrestres, aqueles que voam, aqueles que migram, aqueles que vivem nas montanhas, aqueles que vivem no solo. E essa diferenciação faz com que a gente possua uma diversidade de seres vivos. Turma, a partir de hoje nós praticamente estamos iniciando o nosso segundo bimestre. A aula de hoje em casa você pode ler da página 16 até a página 21, porque nós na aula de hoje paramos na página 21 e a partir da página 22 para a semana que vem. Esse assunto ele é importante porque é um assunto novo, certo? Você vai lá na plataforma, lá vai ter uma atividade avaliativa valendo 2 pontos sobre esse assunto de hoje. Se você precisar rever o vídeo, veja de novo. Se você precisar ler o seu livrinho, leia. Você tem até sexta-feira para entregar essa primeira atividade avaliativa, certo? Até a próxima aula. Um beijo.